fevereiro você vai me ouvir falar sobre Ezequiel. Você me ouviu em janeiro falar sobre 2 profetas, Elias e Eliseu. Vocês ouviram muito eu falar desses 2 profetas. Eu falei todos os dias, desde o dia 2 de janeiro até dia 2 de fevereiro. Até domingo eu estava falando do profeta. Vamos lá, queridos. Pega uma Bíblia aqui com o Marquinhos, por favor. Sem Bíblia. Tem mais alguém sem Bíblia aí? Vem para mim, para que todo mundo possa acompanhar. Ezequiel capítulo 1. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá, diz assim: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, como um fogo a revolver-se, um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Agora vamos dar um salto no versículo 24, são os últimos versículos. Diz assim: e andando eles, eu ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estripido de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima de sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Agora vamos dar um salto ao versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. E este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Revela a tua palavra às nossas vidas. Fala com a igreja, fala conosco, fala com quem assiste, quem ouve, fala com todos, Pai. Usa a minha vida. Nos dá um entendimento que nessa noite seja uma noite de cura, de libertação, de toda a depressão, ansiedade, todo estresse. Fale com a igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Ezequiel, o nome Ezequiel significa tomado por Deus. Ezequiel foi um profeta que ele teve uma tristeza, não vou dizer depressão, porque tristeza e depressão são coisas diferentes. Depressão, a pessoa fica triste por causa da depressão? Sim, fica triste. Mas a depressão é uma tristeza aguda. Diferente da tristeza, depressão ela não passa. A pessoa ela vai alimentando aquele sentimento e dificilmente ela consegue ter flashes de alívio da depressão. Geralmente ela fica ali deprimida. Tristeza é diferente. Tristeza é um negócio que vem e passa. É igual você dizer felicidade e alegria são coisas iguais? Não, são diferentes. Felicidade é um estado que a pessoa fica, que ele é constante. Agora, alegria é algo passageiro, vem e passa. Tem hora do dia que você está alegre, tem hora que você está mais ou menos, tem hora que você está triste. Felicidade é diferente.
Tem pessoas que são felizes, mas tem um momento do dia que ela ficou triste. Isso é normal. Quem entendeu, diga amém. Isso é normal. Ezequiel ficou triste, abatido. E para a gente entender o que eu vou pregar durante todo o mês, eu vou pregar nessas noites de terça-feira, a pregação de hoje ela é fundamental. Porque o texto vai dizer a razão porque Ezequiel ficou triste. Ezequiel, ele é de uma época quando Israel foi levada para o cativeiro. Vieram os caldeus, vieram o exército lá da Babilônia, os caldeus. E quando eles invadiram Israel, eles destruíram Israel. Eles acabaram com a cidade. Eles destruíram o templo que existia em Jerusalém. Hoje, quando você vê na televisão aquele muro das lamentações, exatamente ali existia o templo de Jerusalém. E quando eles destruíram o templo, destruíram as casas, eles levaram para o cativeiro um tanto de gente. Mas eles não levaram toda a população. Eles selecionaram quem eles iriam levar. E eles levaram, no primeiro momento, só os ricos, os nobres, filhos de sacerdote, os príncipes, os descendentes direto do rei, a classe A do povo, a classe A, a classe B do povo. Não tinha povão ali, não tinha gente da periferia, não tinha pobre. Era apenas ricos, nobres, intelectuais. E diz a Bíblia que quando eles foram para destruir a cidade, levar este povo, Ezequiel era um jovem que estava no meio. Alguém com 30 anos é jovem, querido? Sim ou não? Sim, opa, pelo amor de Deus, né? 30 anos é jovem, claro que é jovem, né? Ele tinha uns 30 anos. E essa idade para ele era uma idade decisiva. Por que era uma idade decisiva? Porque ele era descendente de sacerdote. E para um jovem de 30 anos se tornar sacerdote, para alguém se tornar sacerdote, para um homem se tornar sacerdote, ele tinha que ter 30 anos. Então era mais ou menos aí a idade que ele tinha, a idade que ele ia começar a ser sacerdote em Israel, lá no templo. E foi exatamente nessa fase da sua vida que vieram o exército, destruíram o templo e levaram todos para o cativeiro, inclusive ele. Então o texto vai falar que ele era, versículo 3, ele era filho de Buzi, e Buzi era um sacerdote. Ele era o próximo a ser sacerdote. Esperou tantos anos, foi preparado tantos anos, estudou tanto, e quando ele vai para assumir o sacerdócio, acontece uma tragédia. Eu não sei nem o que a gente pode comparar. Talvez a gente pode comparar com alguém que entra para estudar medicina. Pode ser que a gente pode comparar com isso. Alguém que estuda anos da sua vida, anos, fazendo residência depois, estudando, e quando vai se formar para começar a exercer a medicina, acontece uma tragédia. Podemos comparar, por exemplo, a um casal de noivos que passa ali anos planejando a data do casamento, planejando o enxoval, planejando a viagem, planejando a festa, e não dá certo na véspera. Podemos comparar com aquela pessoa que guardou dinheiro o ano inteiro para fazer uma viagem no final do ano, e quando chega para fazer uma viagem lá no final do ano, depois de guardar toda a economia, no final do ano não dá certo, acontece uma tragédia. Então por que ele fica triste? Porque os
seu sonho foi abortado. E existem pessoas que elas desenvolvem depressão, angústia, elas desenvolvem uma tristeza aguda, que elas não sabem lidar com a perda. Ela não sabe lidar com a derrota. Saber lidar com a derrota é tão importante quanto saber lidar com vitórias. Quem está entendendo, diga amém. 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 Pessoas que têm dificuldade de lidar com a derrota, crianças que já crescem, e já viu criança que não consegue perder a brincadeira? Isso é sério, irmãos. Já viu essas crianças que quer ganhar todas as vezes? Isso é sério. Os pais precisam se preocupar com isso. Porque certamente vai ser um adulto amanhã que não vai conseguir lidar com o desemprego, com o não da namorada ou do namorado, não vai saber lidar quando perde algo na vida, vai querer se matar, vai querer se jogar da ponte, vai querer fazer um monte de coisa. Por quê? Porque não sabe lidar com a derrota. Eu não estou dizendo que Ezequiel era animado, não é isso. O que eu quero dizer é que teve uma tragédia. E essa tragédia, ele ter o seu sonho abortado, fez ele ficar frustrado. Eu não sei se na tua vida já aconteceu o abortamento de um sonho. Eu não sei se na tua vida alguém roubou um sonho teu. Eu não sei se na tua vida alguma vez bateu na trave, você quase chegou lá, você quase conseguiu, e talvez hoje você é uma pessoa frustrada na vida. Deus nessa noite Ele está aqui para trazer cura. Posso ouvir amém? Deus nessa noite está aqui para trazer restauração na tua vida, para costurar o teu coração quebrado, para te dar um novo fôlego, uma nova vida. Ele está aqui para te abençoar nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar o nome de Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite. Precisava lidar com isso. O interessante, esse povo foi para o cativeiro, e foi muita gente para o cativeiro que merecia estar lá. Por quê? Porque eles foram os responsáveis. Quem foram os responsáveis do povo ir para o cativeiro? Se a gente for ler os profetas que fizeram as denúncias, se você for ler, por exemplo, Isaías, capítulo 1, os primeiros capítulos de Isaías vai denunciar por que o povo foi para o cativeiro. Porque eles afastaram-se de Deus, eles foram injustos, eles não ajudaram os mais necessitados, eles eram idólatras. Quem entendeu, diga amém. Ezequiel era isso, pastor? Não. Ezequiel não tinha feito nada. E o interessante, irmãos, que às vezes na vida nós sofremos algumas coisas que nós não somos os responsáveis diretos. Tem momentos na vida que nós sofremos, que nós nos sentimos até injustiçados. Já aconteceu com você? Com quem já aconteceu isso? Diga amém. É uma injustiça, porque eu não fiz, eu estava trabalhando certo, estava cumprindo o meu trabalho e me mandaram embora, injustamente. Eu fui mal interpretado por alguém, eu fui roubado por alguém. Pastor, por que me roubaram? Eu faço o bem, eu ajudo, eu sempre estou aqui abençoando a igreja. Mas por que fui prejudicado? Percebe que às vezes nós passamos por coisas que não existe uma razão. Ezequiel não tinha feito nada, mas ele estava sofrendo. Se existe um sofrimento, irmãos, imagine só uma pessoa presa. Alguém que está preso sofre, sim ou não? Mais alto, sim ou não? Mas sabia que existe um sofrimento maior? Sabe quem sofre mais do que alguém preso? É alguém que está preso injustamente. Queridos, esse sofre em dobro.
não merecia estar aqui, não prejudiquei ninguém para estar aqui, não fiz nada de errado, e eu estou preso injustamente. Irmãos, quem está preso injustamente sofre dobrado de quem está preso e sabe que está pagando por uma coisa que fez errado. Quem está preso sofre, mas quem está preso injustamente sofre ao quadrado, sofre o dobro. Ezequiel estava sofrendo o dobro. Daí ele se abateu, irmãos. Esse capítulo 1 aqui, ele estava de cabeça baixa, triste. O versículo de número 3 vai dizer o seguinte: ele estava junto ao rio Quebar. Existia um rio que vinha lá do Eufrates até a Babilônia, chamado Quebar. Ele estava sentado no rio Quebar, na beira do rio, depressivo, triste, angustiado. E daqui a pouco, diz a Bíblia, sabe o que aconteceu? Olha o que diz aqui no versículo 4: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Diga para quem está perto de você: o vento de Deus, mais alto, diga: o vento de Deus vai soprar sobre a tua vida. Daí o vento, existe vários tipos de vento, sabia? Quando a gente fala de vento, tem um capítulo de Ezequiel, capítulo 37, Vale de Ossos Secos. Quem já ouviu falar dessa passagem? Diga amém. Prometo pregar ela para vocês qualquer dia da campanha. Aquele vento que soprou sobre o Vale de Ossos Secos foi um vento que levantou os ossos e trouxe vida. Atos capítulo 2, soprou um vento na casa e todos foram cheios pelo Espírito Santo. Ou seja, tem vento que é o vento do Espírito, que é o vento de Deus, que é o vento da vida. Glória a Deus. Mas todo vento é bom? Não. Todo vento é bom? Não. Tem vento que sopra, que é o vento da tragédia. Tem vento que sopra na nossa vida, irmão, que coloca tudo para o chão. A chuva é uma bênção, sim ou não, queridos? Sim. É claro que é uma bênção. Só que se a gente chegar lá em Minas Gerais hoje, lá em Belo Horizonte, e perguntar para os nossos irmãos mineiros: e aí, e a chuva? Eles vão falar lá: a gente não aguenta mais chuva, a cidade está destruída por causa da chuva. Esse vento que soprou, sabe que vento era esse? Versículo 4, né? Era um vento tempestuoso, era um vento ruim, era um vento que vinha do norte. Os exércitos inimigos que vieram sobre Israel, sabe de onde eles vinham? Do norte. Esse vento representa a luta. Existem lutas que elas vêm na nossa vida, e elas só vêm porque existe um propósito de Deus. Fala assim para o irmão do lado assim: tem lutas que elas só acontecem porque Deus tem um propósito. E essa luta, pastor, que luta é essa? Tem luta que Deus permite vir na nossa vida. Olha para mim, tem vento que Deus permite vir na nossa vida, sabe para quê? Tem vento que vem para nos colocar na presença de Deus. Tem luta que vem na nossa vida para a gente se converter. Tem vento que Deus permite soprar na nossa casa, sabe para quê? Para a gente colocar o joelho no chão e começar a tomar vergonha e orar mais e buscar a presença de Deus. Tem vento que Deus sopra na nossa vida, é justamente para colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Eu não sei qual é o vento que está soprando na tua vida, eu não sei qual é a luta que se levantou contra a tua vida, mas eu estou aqui hoje como um profeta de Deus para dizer que Deus tem propósito aí, ó. Deus tem propósito aí, e Ele vai pôr as coisas no lugar. Você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Aplaude o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns meses atrás, Deus usou meu irmão para falar comigo, uma profetisa. E ela falou assim para mim: pastor, Deus vai soprar um vento. Eu falei: bom, se é vento, ou é avivamento, ou é vento de avivamento, ou é vento de luta. Ela falou assim: pastor, é um vento de luta, mas não se preocupa não, a folha seca voa na hora da luta.